Falar de política agora, política do dia, já chegou. Bora nós, Eliezer Rodrigues, tudo bem com você? Vamos falar sobre uma questão bastante delicada. A Câmara Municipal de Vereadores de Teresina já ensaia um retorno aos seus encontros presenciais. Ensaia e anunciou o retorno das atividades presenciais na sede do Poder Legislativo Municipal. Estavam em ambiente virtual, agora querem retornar à atividade o mais próximo do normal possível na sede. A partir da próxima quarta-feira, dia 6 de maio, os vereadores vão realizar as sessões no plenário, mas com acesso restrito a parlamentares, servidores e jornalistas. Confira o recado do presidente da Casa, Jeová Alencar. Seus trabalhos gradualmente a partir do dia 6 de maio. No dia 6 nós teremos a sessão ordinária presencial. Em virtude dessa pandemia do Covid-19, nós não poderemos estar aberta ao público. A sessão será aberta apenas aos vereadores e à imprensa, todos devidamente usando máscara. É preciso ter a responsabilidade e a coragem de poder iniciar nesse momento os trabalhos, mas nós entendemos do compromisso e a responsabilidade que tem os 29 vereadores dessa casa e a importância que é da Câmara Municipal de Teresina para a nossa cidade, para as pessoas da nossa cidade. Iremos fazer esse trabalho presencial já agora, dia 6, porque entendemos que vários projetos precisam de maiores debates e precisam de maiores transparência e para que as pessoas possam ser beneficiadas realmente de verdade. Você de casa poderá assistir às nossas sessões através do nosso canal do YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook da Câmara. É a Câmara Municipal de Teresina cada vez mais buscando estar perto da nossa população e dessa forma poder colaborar com o Poder Executivo naquilo que for necessário para melhorar os projetos que essa casa estão vindo. Aos poucos, precisamos retornar nossas vidas. Sou ciente do momento. Tenho em casa minha mãe que é do grupo de risco, mas é preciso coragem. É preciso ouvir as pessoas e entender o que é melhor. Aí, Eliezer Rodrigues, então, retorno presencial das atividades da Câmara Municipal de Teresina, marcada para a próxima quarta-feira. Se nada mudar, a partir de quarta-feira, os parlamentares retornam à sua rotina presencial no Palácio Senador Chaga Rodrigues. Por que você falou se nada mudar? Oi? Por que você falou se nada mudar? Vamos só explicar para o pessoal de casa. É o seguinte, olha, vejamos bem. É natural que no parlamento aconteçam todas as discussões, debates dos projetos, das medidas que são de parte dos vereadores ou do Poder Executivo ou de outros órgãos da administração municipal. E é natural que tudo isso aconteça com o máximo de transparência possível. As pessoas querem, têm o direito de acompanhar o trabalho dos parlamentares, aquilo que está sendo discutido, votado para ser aprovado ou não. Mas nós observamos aí uma medida polêmica no momento. Já há o embate. O vereador presidente Jeová Alencar já é um defensor do retorno gradual das atividades, por exemplo, no comércio, as atividades econômicas. Ele acredita que, se isso não for resolvido, um outro problema vai surgir ainda maior na economia. Então, ele segue a sua linha e aplica isso à realidade do parlamento. Então, se nenhuma medida for tomada, por exemplo, pelo Poder Judiciário, quarta-feira a Câmara volta às suas atividades na sede. Esta é o fio da meada, porque realmente nós estamos observando várias vezes o Poder Judiciário interferindo na questão do Executivo e também na questão do Legislativo. No caso, tentando chegar a um consenso para a não abertura de determinados estabelecimentos. Mas é importante também destacar, Eliezer, que ali eu acredito, pelo menos da experiência que nós temos ali de cobertura da Câmara Municipal de Teresina, o espaço é amplo, por mais que todos os vereadores, são 29 ou 30? 29. Por mais que os 29 vereadores compareçam, o que é dever deles, a esta sessão, não tem a capacidade de aglomerar, né? No caso, nós vamos ter ali, nós temos a estrutura necessária para que isso aconteça. Vamos aguardar para saber se realmente acontece nesta quarta-feira, dia 6 de maio, a reabertura, o reinício dos trabalhos presenciais lá na Câmara. Vamos mudar de assunto, Eliezer. Agora vamos para a esfera estadual. Tem muitos municípios piauienses tiveram seu decreto de calamidade aprovados. Sim, o Parlamento Estadual decretou estado de calamidade em mais de 80 municípios do Piauí. A Assembleia determinou ainda a formação de comissões de fiscalização em cada cidade
para o acompanhamento do uso dos recursos públicos por parte dos prefeitos. E esta comissão é importante que nós aprovamos na Assembleia o decreto legislativo que autoriza o estado de calamidade em 84 municípios do estado do Piauí. É importante salientar que esse relator, Henrique Pires, colocou artigos para que a Câmara Municipal forme uma comissão para fiscalizar todas as ações. O município terá que prestar conta, o secretário de Finanças, o prefeito, a Câmara. E esta comissão é importante que está obrigatório a presença da minoria, no mínimo 3 vereadores com igual número de suplentes, no máximo 6 com igual número de suplentes. Nós confiamos nos prefeitos piauienses, nos órgãos de controle do Estado e achamos importantíssimo que até os municípios que ainda não têm caso confirmado, que façam toda a sua organização, toda a sua ação necessária para impedir que surjam casos. Então não há necessidade que tenha um caso confirmado para que se tenha todo o amparato necessário para proteger a população. Então nosso parecer foi favorável e nós entendemos da necessidade de que, se você puder, você fique em casa, que é fundamental. Poder Legislativo Estadual trabalhando, Eliezer, a gente continua falando sobre a ALEP, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Piauí, porque nós temos informações de uma medida polêmica. Conta pra gente que medida é essa. A exemplo do que já foi decretado no governo do Estado, os deputados, especialmente o propositor Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, apresentou uma proposta para reduzir em 15% o salário de todos os deputados estaduais. Salário que hoje está em média R$26 mil, fora verba de gabinete, verbas indenizatórias. Outros cortes ele não propôs, ele propôs exatamente o corte de 15% no salário dos deputados. Isso segue a linha da economia, da redistribuição, do redirecionamento de recursos de outras áreas para a área da saúde que precisa enfrentar o novo coronavírus. Boa ideia, basta saber se os deputados aqui do estado do Piauí vão ter coragem de aprovar essa medida. É o que o povo brasileiro já quer há muito tempo. Por que só o salário do trabalhador pode sofrer reajustes, pode ser achatado por conta dessa pandemia? Acho justa essa proposição, Eliezer. Vamos agora ao nosso próximo assunto, vamos falar sobre questão de calendário eleitoral a nível de Brasil. Será que vai ser dessa vez que vão adiar as eleições de 2020, Eliezer? Talvez. Conte-nos. Precisamos ver. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal e futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou neste domingo que a Justiça Eleitoral precisa começar até o próximo mês os testes das urnas eletrônicas. Caso contrário, será preciso adiar as eleições municipais marcadas em primeiro turno para o dia 4 de outubro. O ministro Barroso está também baseado nos prazos políticos. Pela lei, os partidos devem realizar convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. As convenções servem para oficializar as candidaturas e permitir o início da campanha em 15 de agosto. O magistrado garante o esforço para que as eleições aconteçam ainda este ano. Isso porque os mandatos atuais de prefeitos e vereadores terminam em 31 de dezembro. Se a eleição não ocorrer, os mandatos serão prorrogados. Decisão bastante polêmica, mas, Eliezer, de acordo com o andar da carruagem, talvez seja a mais adequada para este momento que nós estamos vivendo. Mas esta decisão, vamos deixar para o judiciário. Sim, é a primeira sinalização do judiciário nesse sentido. Até então, projetos, PECs, inclusive uma do próprio senador Elmano aqui do Piauí, para adiar a eleição, estavam sendo desconsideradas. Não é o momento de discutir, não é o momento de falar sobre isso. Estamos mantendo o controle da situação, mas agora o judiciário ele já abriu essa alternativa. Se as urnas eletrônicas não forem testadas e aprovadas agora no mês de junho, no próximo mês, pode sim acontecer um adiamento do pleito municipal. Vamos aguardar. Mudando de assunto, um dos assuntos que mais repercutiram neste fim de semana aqui no Brasil foi o depoimento de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça,
as autoridades de segurança, a Polícia Federal, se eu não me engano, não é isso? Correto. Explica pra gente, Eliezer, o que foi tratado nesse depoimento? O que aconteceu foi o seguinte: o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou no último sábado depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi ouvido por delegados e procuradores de Brasília. O magistrado chegou por volta das 14h à Superintendência da Polícia Federal, acompanhado de um advogado. Foram mais de 8 horas de declarações. O depoimento foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que autorizou a abertura de inquérito para apurar as acusações de Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo a denúncia, tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. A delegada Cristiane Corrêa Machado, chefe do Serviço de Inquéritos Especiais, comandou o depoimento, que foi gravado. Assunto polêmico, lembrando a você de casa que essas declarações acusatórias contra o presidente Jair Bolsonaro foram feitas por Sérgio Moro durante a entrevista coletiva à imprensa em que ele entregou o cargo de ministro da Justiça. Realmente um assunto bastante polêmico que ainda deve repercutir nos próximos dias, quiçá nos próximos meses, Eliezer. Muita coisa pode aparecer desse discurso. Claro, pela capacidade, pela experiência do juiz Sérgio Moro, certamente aquilo que ele falou tem provas materiais. Há como comprovar, de fato, a lógica, aquilo que ele tem apresentado. Isso cabe à Polícia Federal, que já está apurando essa situação, acompanhando o caso. As consequências, nós vamos precisar esperar aí para ver o que pode acontecer a partir do que foi dito, mas de já uma crise política que o governo está tentando superar e estabilizar. Mas é o mínimo que se espera. Se fez acusações, que prove. A gente encerra agora esse quadro Política do Dia, Eliezer, falando também sobre o manifesto pró-presidente Jair Bolsonaro, que foi realizado neste domingo, especialmente em Brasília. É a força do duelo, uns prós, outros contra. O presidente Jair Bolsonaro marcou presença em uma manifestação pró-governo na manhã deste domingo, dia 3, com milhares de pessoas na esplanada dos ministérios em Brasília. Entre gritos e palavras de ordem, o protesto criticou o ex-ministro Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e alguns órgãos de imprensa. Bolsonaro aproveitou o momento para voltar a falar da problemática do coronavírus, que, na sua percepção, traz uma série de consequências que o país terá que enfrentar. Ele também voltou a demonstrar sua preocupação com os brasileiros que estão em casa, sem trabalhar, em função das restrições adotadas por governadores de diversos estados para conter a disseminação da doença. Muito bem. Uns a favor, outros contra, mas o que realmente nós podemos observar é a realização desses manifestos e, é claro, nós precisamos apenas acompanhar e aguardar a consequência de cada manifesto pró e contra o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Eliezer, por hoje é só. Sim. Política do Dia.